Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Olá, valentes, que Deus abençoe grandemente a sua vida. É um prazer estarmos aqui mais uma vez nessa segunda-feira abençoada, graças a Deus, começando o dia na presença do Senhor, consagrando, nossa semana na oração de Jabes, depois o culto, nos alimentando da palavra, e agora aqui com você, na Hora dos Valentes, nessa uma hora em que nós crescemos juntos e nos preparamos para enfrentar os nossos desafios, porque o Senhor nos colocou como cabeça, como os sacerdotes, como os guerreiros, como os valentes, como aqueles que se posicionam e ocupam o seu lugar, o lugar de liderança, lugar de coragem, lugar de sacerdócio. Então, vamos nos posicionar. E eu peço que você aproveite esses primeiros minutos aqui do nosso programa, você mande para os seus grupos, para os seus familiares, que você nos ajude a alcançar mais pessoas, falando especificamente aqui com os homens, falando aqui com esses homens abençoados. Semana passada, no sábado, tivemos o nosso trabalho dos 300 valentes e, é claro, todas as mulheres que estão aqui participando, porque a gente vê isso, Anderson? Mulheres muito interessadas, O mais interessante é o interessado, O mais interessado, que quer crescer, quer aprender, quer que seu marido se posicione, participe dos trabalhos. Então, boa tarde a todos, boa tarde homens, boa tarde mulheres, boa tarde Anderson. Boa tarde, Murilo, boa tarde a todos. Exatamente, o mais interessante em qualquer circunstância é o mais interessado, Dando um pequeno exemplo para que você leve para a sua vida toda. A gente tem aqui uma pessoa, que há algum tempo foi contratado para um serviço numa posição de liderança, de encarregado, E por várias vezes a gente vê que essa pessoa, ela não quando termina, aqueles, aqui tem muito isso, que não pode, pelo menos até aqui, a gente não viu várias pessoas de várias situações diferentes trabalhando no mesmo lugar, como no Brasil acontece às vezes. Aqui, por exemplo, é uma equipe de uma coisa, sim, depois termina aquela, alguém vai especializado, alguém vai fiscalizar aquilo, aí entra outra equipe de outra parte, termina aquilo, alguém fiscaliza aquilo e assim vai. E a pessoa, que seria não, a responsável, deveria ser, é uma pessoa que por várias vezes a gente viu, que é a que mais vai receber, a que mais vai ganhar, mas é a que menos veio até a obra, ou seja, é uma pessoa que nós não vamos mais contratar para serviços, Por quê? Exatamente pelo que ele acabou de falar. Ela não é a mais interessada, Então, na ela vida, tá interessada assim, só no cash. Dólar. Só no dólar. Então, eu falava isso esses dias para uma pessoa que está começando um curso. Independente, você pode estar numa classe, até ele falava isso ontem, no culto, eu não lembro se foi no culto ou nos 300 valentes. Você pode estar numa classe, por exemplo, você falar, eu estudo numa escola estadual aí no Brasil, valentes. Eu estudo numa escola pública, uma escola de notas baixas, uma escola de um público desinteressado. Eu estou num curso que o povo não mostra interesse, que é o caso dessa pessoa que eu ainda estou dizendo. Não é um curso para aprender, é um curso para trilhar caminhos, E eu disse assim ainda para ela, eu falei, olha, não importa o restante. Se você tiver interesse de pegar, de aprender, de absorver, você vai constranger os demais. Exatamente. Você vai tocar o professor. Você vai, assim, colocar uma bomba dentro do professor que ele vai falar, não, nem que for para eu dar aula só para esse aluno, uma boa aula, até para que o meu nome depois, ele leve o meu nome e diga, foi esse professor, foi a tal classe que foi. Exatamente no que ele está falando. O mais interessante é o mais interessado. Então, se tem áreas da sua vida que não estão boas, é porque faltou interesse. Exatamente.
Eu quero dar as boas-vindas e o boa tarde aqui, ó. A família Cainelli, a Thaisa, a Fernanda, a Maria, a Tá Queiroz, a dona Sandra, pastor Denis. Cadê os pastores aqui, ó? O pastor Gabriel. Cadê? Mandaram para os grupos aqui, o seu Cássio, o James, o Peterson, dona Marisol, porque as mulheres gostam de conversar aqui, ó. Pastor Denis. Não, os grupos deles, né? Cadê os obreiros, né? O Lucas, a Leandro, o pastor Alexandre, né? Que tá fininho, né? A meta dele é ficar fininho igual o Bispo Anderson, né? A Danúbia, a Renata. Mais 1 quilo, né? Depois do jejum. Deus abençoe a todos vocês, viu? E Anderson, do que a gente vai falar hoje? Qual que é a pauta hoje? Do que nós vamos falar hoje? Que maravilha, eu sempre espero ele tocar, levanta a bola e eu, eu sigo, né? Aqui, ó, você com a sua camisa preta e eu aqui de Marsala, né? Oferecimento aí, você quer precisar de um patrocínio aqui dessas camisas. Então, né? Se a pessoa, a gente valoriza aqui. As duas camisas aqui são da mesma loja. Por acaso, o pessoal de repente tá assistindo aí, fala a verdade. Você que tá assistindo aí, você que é homem, né? Eu não vou nem falar pra mulher pra gente não dar margem pra nada, mas você que é homem, que sabe reconhecer uma boa roupa. Fala se essas duas camisas aqui, ó, dá uma olhada assim, no garbo das duas camisas. Não. Aí você vai olhar, o pessoal deve achar que a gente pagou nessas camisas aqui, ó, em dólar, em dólar, uma né? fábula. Não, essa é do Brasil, acredite se quiser. Essas duas camisas são da mesma loja, do Brás, uma loja assim que ninguém nem sabe, nunca ouviu falar, a maioria nunca ouviu falar, nem a gente tinha ouvido falar, e pagamos muito barato. É o tipo de coisa que aqui, esse tecido, né, esse tipo de muito boa. Que também, às vezes, é uma coisa, né? Às vezes as pessoas têm acesso aí, estão pagando mais caro, paga mais caro e paga mal, caro, né? Ou, às vezes, vem para fora e compra mais a marca do que a qualidade, exatamente, né? Que é uma coisa que a gente precisa um dia ainda falar, viu? A igreja fala muito de identidade. E nós vemos que hoje nós estamos num tempo que, principalmente os homens, às vezes a gente fala do consumismo da mulher, que a gente vê mais, né? Em bolsas, em sapatos, em roupas, algumas marcas de roupas. Mas o homem também tem um problema identitário onde às vezes ele se apega, defende, luta por algumas marcas como se aquilo fosse algo superior, né? Só que homem muda, né? Homem é mais com carro, homem tem marcas mais o que? Tênis, né? Eu acho que é uma coisa que eu nunca vi mulher mais com essa questão de tênis. Gostam muito de tênis, é verdade. Tênis. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó. O pastor Alexandre quer o contato, né? Mas as mulheres estão falando, a brasa é vida. Elas estão falando assim, ó, muito chiques, garbo e elegância. Olha só, bacana. Isso aí. Não é a marca Garbo não, tá? Porque lá em São Paulo tem uma loja chamada Garbo. Garbo de... Tá falando de elegância. Verdade. Isso, Acabou de fazer uma propaganda sem a gente, mas depois para os mais íntimos a gente passa o contato, porque como o Murilo disse, aqui a gente não tá ganhando nenhuma moeda do YouTube aqui. Nenhum cente. Na verdade, o benefício foi só ter comprado mais barato, né? Exatamente. E isso, pessoal, é o que nós temos falado muito, que é praticamente toda semana, né? Nós temos falado sobre essa palavra, né? Do pensar grande, né? E o pensar grande, como nós ouvimos a bispa falar várias vezes, foi falado no trabalho dos jovens, é pensar como Deus. Então, em tudo nós precisamos colocar essa mentalidade. Então, todos os dias, por exemplo, hoje, né? Hoje nós mudamos de estação, né? Aqui nós estamos iniciando o outono, no Brasil a primavera, e é momento de nós fazermos aquela análise, né? Será que nós estamos carregando coisas velhas que nos mostram que estamos pensando pequeno? Ou seja, estamos pensando diferente da maneira de Deus? Às vezes a gente está dificultando a nossa própria vida, porque às vezes Deus está mandando as palavras, né? Está falando para a gente se posicionar, para a gente sonhar alto, sonhar grande, ampliar os nossos sonhos,
E muitas vezes a gente está falando pequeno ainda, está reclamando de coisas, está falando igual falava ano passado, há 5 anos, há 10 anos. Como é que Deus pode ampliar as coisas da nossa vida se o nosso vocabulário, se a nossa mentalidade, se os nossos hábitos continuam sendo os mesmos, né? E é o que a gente fala sempre, né, aqui de segunda-feira, né? As pessoas sempre colocam uma segunda-feira para começar as coisas. Hoje é um dia especial, porque hoje é tudo que nós temos, né? Hoje nós estamos aqui, temos vida, temos oportunidade, temos uma mudança de estação, temos essa palavra que vem ecoando sempre, né, batendo sempre para a gente pensar maior, pensar grande e entender exatamente isso, né? Que a semente, né, ela demora, né, para a gente ver um resultado dela, mas ela precisa ser plantada. Como é que a gente vai colher alguma coisa se a gente nunca plantou por ela, né? Então, até eu contei esses dias uma história que eu ouvi, né, que eu achei muito interessante quando eu ouvi essa história, de um pastor, né, que ele estava, né, pregando lá em algum lugar aqui dos Estados Unidos, estava pregando numa barraca, né, numa tenda, né, e não tinha conforto nenhum, não tinha nada assim muito especial, mas ele estava lá fazendo a parte dele, pregando a palavra, e estava cheio, né, aquela reunião. E 2 garotinhos apareceram lá curiosos para saber o que estava acontecendo, mas eles viram que estava lotado, né? Ali não tinha lugar. E aí eles estavam voltando para trás, até que o porteiro dessa tenda chamou os meninos e falou assim: "Pera aí, meus amigos, venham aqui e eu vou achar 2 lugares para vocês sentarem juntos." E aí aqueles 2 garotos ficaram lá e assistiram aquela reunião. Aí depois a pessoa que contou a história disse, né, que um daqueles garotinhos era o Billy Graham. Aí onde foi a pergunta, né? Quem plantou a semente, né? Porque o Billy Graham a gente não precisa apresentar ele, né? Um dos maiores evangelistas aí da história. Quem plantou a semente no coração daquele rapazinho? Foi o pastor que estava lá na tenda? Não. Foi o porteiro que deu condições para que ele pudesse assistir aquele culto e aquela sementinha foi plantada. Claro que não foi só essa semente, né? Teve lá os pais dele, teve lá a mãe dele, né? Que a gente já falou sobre ela também, né? Uma mulher que eu particularmente não sei se ela escreveu livros, eu acredito que ela não foi daquele tipo de mulher que viajou o mundo, né? Fazendo missões, mas a maior semente que ela colocou no coração daqueles meninos foi os valores, né? Foram os valores da fé, do caráter, da credibilidade, da obediência ao Senhor. Então a mãe dele colocou lá no coração do Billy Graham aquilo que anos depois iria frutificar, e frutificou milhares e milhões talvez de vezes mais do que aquela semente que foi plantada lá por aquele porteiro, lá por aquela mãezinha simples lá, que provavelmente era uma mulher de casa, né? Não era uma mulher que estava aí conhecendo muitos lugares, mas estava lá dia a dia na família, em cima da família, orando por aquela família. E é isso que nós precisamos resgatar. Esses dias até conversando, né, com a minha mãe, ela lembrou isso, né? Hoje em dia é muito raro ter mulheres, por exemplo, como a minha avó, né, que era aquelas mulheres que tinha até calo no joelho, de tanto tempo, de oração, que não perdia um culto, né? A bispa sempre fala aí da vida dela, né? Depois que ela tomou uma decisão realmente para buscar Jesus, que ela e a minha avó não perdiam uma reunião, todos os dias estavam lá na igreja. Hoje em dia é muito raro esse tipo de pessoa. É muito raro aquele homem que é o cabeça do seu lar, que é o sacerdote do seu lar, que é o que acompanha os filhos, que está lá sendo o provedor daquela casa, colocando os valores. Infelizmente a gente tem visto aí as famílias bagunçadas, porque o homem fica naquela preguiça espiritual, a mulher muitas vezes também envolvida com outras coisas e acaba não dando atenção para o seu lar. Então nós precisamos trazer isso para a nossa vida,
né? O Senhor está nos falando para pensar grande. O que é pensar grande? Às vezes a gente está pensando, ó, eu quero ganhar milhões, eu quero trabalhar em tal empresa. Pensar grande, o que para Deus é importante? A família, né? Então, a sua casa, os seus filhos. Será que você vai deixar uma geração melhor do que a sua? Né? Será que você vai deixar filhos mais fortes do que você? Será que se você não tivesse mais aqui, seus filhos vão ser, já têm os valores e os princípios como Daniel, né? como José, que pode estar sozinho num lugar distante. Eles vão manter o caráter, eles vão manter os valores, eles vão se submeter somente à palavra, como José, que quando ele foi assediado por aquela mulher, pela mulher do Potifar, ele claramente mostrou que dormir com aquela mulher jamais passou pela cabeça dele, porque ele fugiu dela. Né? Ou o Daniel, que estava lá no país da idolatria, na terra da idolatria, mas ele lá 3 vezes ao dia ele tinha a disciplina, a diligência de buscar o Senhor 3 vezes ao dia. Então, isso é pensar grande, isso é pensar para o futuro, isso é pensar para as próximas gerações, é lembrar da história do pomar. Você planta um pomar hoje, você vai ver um resultado aí daqui a 30, 40 anos, não é? Ou mais, né? Ou mais. Falando, eu vou pegar um gancho no que você falou de pensar grande, e você começou falando de convicção, né? Que hoje é difícil, não é mais comum, né? Infelizmente. A expressão que você usou agora é raro, né? Raramente se vê alguém, né, com convicção, né? E eu vou pegar 3 exemplos para figurar o que o Murilo acabou de falar sobre pensar grande, que falta hoje, né? Hoje a gente ouve muito, né, inclusive as vertentes, inclusive da igreja, que mais crescem, até devido às imagens das redes sociais, são as igrejas que mais falam de coisas, de um crescimento material, que não tem nada contra, né? Mas não pode ser esse o foco. Falando do próprio Billy Graham, vou pegar 3 exemplos, né? O exemplo do Billy Graham, 2 histórias que eu já ouvi sobre ele. Uma história de uma marca que todo mundo conhece, que é os Arcos Dourados, mais popularmente conhecido como McDonald's. Não sei se alguém já teve, pessoal aí que puder comentar, quem já assistiu aquele filme chamado Fome de Poder, né? Que é o filme que conta a história dos 2 irmãos McDonald's, né? Que tiveram aquela ideia muito à frente do seu tempo, tiveram ousadia, criaram aquela lanchonete. E depois aquele vendedor, né, se eu não me engano, ele vendia liquidificador, né, eletrônicos daquele tipo. Fazer o sorvete lá. Isso, ele vendia eletrônicos. Quando ele viu aquilo, ele falou, vixe, isso aqui é muito mais do que eles têm visão do que é, né? E ele falou, eu preciso acessar isso aqui, eu preciso ser dono disso aqui. Eles não tinham visão e não cumpriu a palavra, né, antes. Eles não tinham malícia também, né? Então, eles eram mas só aí simples como a pomba, né? Aí eu vou fazer agora, eu vou colocar tudo, eu vou bater tudo naquela maquininha que ele vendia, eu vou bater tudo no liquidificador. Você falou raro, né? A convicção. Tô falando só de americano aqui, gente que é conhecida aqui, né? O Billy Graham, tem 2 histórias dele que eu ouvi recentemente. Uma que o homem, ele tinha noção do papel dele, né? E sempre, você já percebeu que todo mundo que ascende aqui, a pessoa que acessa o poder aqui, logo que ela acessa o poder, começam a aparecer histórias dela. Sim. Escândalos sexuais, exatamente. Traição, complôs, alguém já faz como é que chama aquele negócio? Dossiê, porque a pessoa está envolvida com alguma coisa, ou é ocultismo, ou é alguma coisa ligada, né, a um pacto com o mal. Desenvolvendo, tem coisa errada lá, né? É assim, pode ver todos, isso não é um ou outro, todos, você pegar todos os presidentes, a não ser que o presidente já for do mal declaradamente, como alguns países a gente sabe que tem, então ninguém nem levanta nada, porque já está descarado, né? Mas você pode ver, porque teve o escândalo isso, porque aqui eles chamam de gate, né? Não sei que lá gate, não sei que lá gate, é tudo que tem gate no final, né? Quer dizer, o portão daquilo ali, você abrir vai ter um monte de coisa ali por trás. E o Billy Graham, ele tinha tanta convicção do que era a vida dele,
Ele tinha tanta convicção do propósito da vida dele que ele evitava entrar em elevadores quando tinha uma mulher, uma senhora, para não dar motivo para escândalo. Primeira coisa, eu estava vendo alguém falar, né, de uma história da vida dele, que ele, por exemplo, ele ia pegar um elevador num prédio comum. Se tinha uma mulher, ele deixava passar, ele podia estar assim próximo do horário, ele evitava, porque ele sabia que aquilo não ia ser para ele, para a imagem dele. Você vai falar, não, era fugir da aparência do mal. Né? Você entra, sai do elevador, alguma coisa acontece, como é que você fala que não, né? Primeira coisa, ou seja, eu sei tanto o poder que eu tenho, meu nome, minha palavra, minha pregação, o que eu represento, e ele era um embaixador de Cristo. Ele era um embaixador da palavra de Deus nesta terra, neste país e no mundo por onde ele passou. E segundo, ele sabia tanto quem ele era, sabia tanto do propósito, do chamado dele, que ele foi um homem que teve convites para ter uma vida política que poderia até ter chegado à Casa Branca. E ele disse... E é tudo aquelas que as pessoas são tentadas, né? Nossa, eu vou ter mais influência, eu posso atingir mais pessoas, mas ele tinha exatamente isso, a convicção do que ele tinha que fazer, aonde ele tinha que estar. Não é para mim, não é para mim, isso aí não é para mim, é bom, não é para mim, meu chamado é esse, minha vida é essa, Deus tem me abençoado, Deus tem tocado os corações onde eu estou, do jeito que Deus tem me colocado, onde ele tem me plantado, tem florescido, e aí a gente volta pro dono, né? Não sei como é que hoje tá isso aí, se ele é dono, se ele tem participações, do homem que perdeu a família, a palavra, a credibilidade para ficar com o McDonald's, né? Imagina que coisa, a pessoa vendeu a alma. Vendeu. Né? Ganhou o mundo inteiro, né? Mas ganhou dinheiro, ganhou dinheiro, inclusive perdeu 1%, mas mais do que 1%. Aliás, ele prometeu 1%, né, para aqueles dois irmãos, no final... E a palavra dele não vale 1% do que ele ganhou. Não fez nada. Porque, sabe, aquela coisa, aquela ganância, não, eu preciso tirar a vantagem, eu preciso ganhar mais, eu preciso acessar mais, eu preciso de mais poder, eu preciso do controle absoluto. Então hoje, se alguém perguntasse assim, entre uma coisa e outra, qual que você ia querer? Com certeza, eu ia querer o nome, eu ia querer a credibilidade. Eu ia querer que daqui, não sei quantos anos depois da minha morte, alguém falasse de mim como eu estou falando do Billy Graham. Exatamente. Mas assim, jamais que alguém falasse de mim como eu estou falando, um cidadão que eu nem sei o nome. Não, acho que é alguma coisa croque, uma coisa assim. Até o nome não é bonito. Não me interessa porque não é uma pessoa que eu não admiro. Não admiro. O filme você vê, a pessoa até era, que é uma coisa, quando eu assisti esse filme, alguém falou para mim, não, você viu tal? Eu falei, olha, de verdade... eu não trocaria minha família, minha credibilidade, tanto que ele termina mal depois, né? Acho que morre doente. Então, não sei se é homem ou mulher, porque fala assim, é família, né? Então, não sei, pode ser o marido ou a esposa, não sei. Eu falo que ele trabalha no Mac, só que ele mesmo está orientando, não comam. Tem muita coisa por trás. Olha lá, viu, Anderson? Você que é fã. A pessoa de dentro aqui, o nosso amigo aqui de dentro, tá falando, não vai lá não. Exatamente. O legado, né, pessoal? Esse é o legado. Qual o legado, né, que nós vamos deixar? Qual vai ser o fruto que nós vamos deixar, né? Porque uma semente a gente tá plantando, né? O Billy Graham plantou uma semente que hoje vai colher aí, por gerações. Nós falando dele. E os frutos, né, das pessoas... Começou falando do porteiro, né, na verdade, que é igual a menina que ajudou o Naaman, que a gente nem sabe o nome, né? A serva dele. E é igual o porteiro, a gente nem sabe o nome desse porteiro. E tem esse outro elemento aí, como tem outro aí, como o nosso... né, eu não votei, né, então não é meu. Né, o presidente do Brasil, né, o juiz soberano, né, essas pessoas também estão plantando sementes. Só que eles também vão colher por gerações. Mas só se alguém reescrever o livro de história para daqui a 100 anos as crianças lerem aquilo lá como se fosse uma verdade. Mas, do contrário, aquilo vai ficar para a história como as piores pessoas possíveis, né? As pessoas que ninguém vai querer dar nome. Você conhece algum Judas? Não. Então, vai ser aquele tipo de coisa
que não vai ter nome daquele tipo de pessoa, não vai ter homenagem de nenhum tipo, não vai ter uma rua, não tem alguma coisa assim, por quê? Porque aquilo não remete a nada bom. Isso é pensar grande, é nós pensarmos por gerações, para futuras gerações. Pensar grande não é que eu vou pensar o que eu vou conquistar esse ano, é o que eu vou deixar de legado, o que eu vou conquistar para a minha vida. Então isso é muito importante, nós não trabalhamos para hoje ou para 2025 ou 2026, nós trabalhamos para deixar um legado, para deixar filhos que vão lembrar de nós, dos pais, como homens de Deus, como homens íntegros, como homens corretos, como homens que, nossa, me ensinaram coisas, né? me ensinou valores, princípios, orou comigo, né? Foi uma pessoa correta. Isso não tem preço. Né? Como nós falamos aqui, um homem que tem uma vida ilibada, né? E quantas pessoas, né, que têm dinheiro, mas não tem nome nenhum, né? Quantos políticos que a gente conhece, quantos artistas, né? Quantos jogadores de futebol, atletas, que a gente lembra deles, mas a gente não tem admiração. São milionários, mas a gente não admira eles. Porque eles foram ao longo da vida se perdendo. Imagina se um homem como esse se perdesse, eu quero ser político, né? Eu vou atingir muito mais pessoas. Não, eu tenho que estar aqui, ó, pregando a palavra, viajando, indo para os congressos, para os estádios. Inclusive, Deus é tão bom, né, que esse homem toma uma decisão que ele nunca foi presidente, mas ele aconselhava eles. Você vê que Deus colocou ele acima deles. Ele era conselheiro dos presidentes. Foi um conselheiro desses verdade, presidentes. É verdade. Olha a honra que esse homem teve. Não, e olha assim, não pensa que era honra porque ele aconselhava, não. A honra era dos presidentes. Isso. Entendeu? A honra não era dele. Não era dele. Não era de quem tem um complexo de vocês viram que eu estou aconselhando? Ele era convidado. O presidente é que tinha a honra de ser aconselhado por ele. Exatamente. Entendeu? Como diz lá se eu não me engano, né, em Hebreus, que a terra não era digno deles, né? Sim. Lembra? Sim. Que fala dos heróis da fé ali, se eu não me engano, tá lá na galeria dos heróis. O mundo não era digno deles. Exatamente. Não era, nossa, aquele homem teve a honra de viver em tal época, aquele homem teve a honra de viver lá junto com o imperador tal. Não. Era a terra que não era digno deles, não era eles que estavam lá. Pessoas tão íntegras, tão corretas e corajosas que né, o mundo não foi digno. Como a gente vê, né? Muitas pessoas aí lutando, né? E essa podridão de todos os lados, né? Por isso que a gente tem que se levantar cada vez mais, né? Nos alinhando dia após dia com os valores do Senhor, pensando grande, pensando como Jesus, né? Por quê? Porque exatamente isso. É o Senhor quem está nos protegendo, nos defendendo. Como está lá em Isaías 54, né? O seu pai, o seu criador vai ser o seu marido, né? O seu criador vai ser aquele que vai cuidar de você. Então, às vezes a gente está olhando aí tantas coisas erradas, mas a gente está aqui, ó, no dia a dia, insistindo e resistindo. Como a gente fala, né, sempre, né, por exemplo, de José, de Davi, que estavam lá nas perseguições, nas injustiças, mas eles estavam tendo a boa atitude. Aí chega o dia que eles são levantados, são honrados, e é exatamente assim, né? É essa trajetória, sabendo onde você tem que estar, né? Olha o nosso ministério, por exemplo, né? A bispa. São 30 anos, mais de 30 anos, 31 anos, ou já vai para 32 ano que vem, né, Anderson? Na verdade, o ano que vem vai para 30. Não, acho que são 30, 96. Foi 96, né? 6, então. Vai completar 30 em fevereiro, anos, 30. Do acidente, né, que o meu que foi 30 anos. 31 anos, ou seja, e quantos anos que o ministério em si, ficou lá só nas sombras, até que começa a aparecer, começa a destacar, começa a crescer, né? Graças a Deus, esses dias aí o canal da Bispa bateu 500 mil inscritos, olha que grande bênção, que grande vitória, mas tudo começou com um, né? Então é assim, é a trajetória lá, consistentemente, todo dia lá o programa Mudança de Vida, todo dia levando a palavra, um outro que viu, não, mas o que ela sempre fala, eu tô aqui fazendo o que eu tenho que fazer, eu tô plantando, eu não tô perdendo nada.
É o que a gente está falando aqui, ó. O que a gente está falando, tem os cultos, tem os trabalhos do Ministério Mudança de Vida, tem o trabalho das mulheres, tem o trabalho dos homens, né? Tem o trabalho dos jovens, tem a Casa Firme, tem os trabalhos aí durante a semana, à noite, enfim. Nós estamos fazendo. Se nós não estamos aproveitando, quem está perdendo somos nós. Se a intenção, motivação que é feito é errado, quem está perdendo somos nós. Mas se a motivação está certa, a intenção está certa, e a outra pessoa, o mundo, ou às vezes tantas pessoas que acham que, não, amanhã tem outro culto, como se fosse mais um culto. Não, é a mudança da nossa vida, é a semente que a gente recebe todo dia, e eu não valorizo isso. Daqui a 10, 20 anos eu olho para trás e penso, o que eu fiz com a minha vida? Né? O que eu fiz com a minha família? O que eu fiz aqui com a minha saúde? Porque tudo é uma semeadura. Né? Seja na saúde, seja no relacionamento, seja na vida financeira. A gente falou semana passada ou retrasada, né, Anderson? Mais de 80 milhões de brasileiros, 90 milhões de brasileiros já estão super endividados. Olha só, quase metade da população está endividada. E muitas dessas é porque vai para o site de apostas. Então, assim, um país que já não é um país rico, é um país rico em recursos, mas não é um país rico num povo rico. Isso, e ainda mais esse governo, tudo favorece, porque quanto mais pobreza, mais dependência. Quanto mais dependência, mais as pessoas aceitam uma condição baixa por medo de perder aquilo. Então é muito sério. E se pensar grande é fundamental nas nossas vidas. E se fala muito dessa questão das apostas, né? Tem gente que cobra, eu inclusive também sou a favor, né? De que o governo, né, proibisse esses sites, que proibisse, né, bloqueasse o acesso, né? Tem maneiras de fazer isso, né? Uma vez que inclusive a gente vê que no Brasil é possível fazer tudo na internet. Não precisa proibir, quem deixou não, permitido. Então, né? Mas o que eu quero dizer assim, muita gente defende que fosse feito isso, mas aí a gente volta naquela questão de quantos ainda precisam de um pai, né? Exatamente. Tipo, o governo tem que me impedir, o governo tem que me fazer proibir. uma lei para proibir. Tem que me amarrar a mão, não pode deixar acessar meu celular, com muita coisa, né? Muita coisa que alguém está esperando que alguém tire dele, que aconteça o pior, que venha uma sanção, né? uma dor. Né? Puxa vida, já pensou a pessoa pegar o dinheiro dela, que não é fácil de ganhar, e ela vai lá em segundos, ela pode perder todo o salário do mês. A gente tem uma história aqui, né, de alguém que a pessoa recebeu uma herança, olha que história, e todo homem precisa ouvir isso, né? Não se limite, não limite essa história ao site de apostas. O homem casado recebeu a herança, né, dividiu a herança do pai entre não sei quantos irmãos, acho que eram 3 ou 4 irmãos. E quando a esposa dele ficou sabendo que receberia a herança, falou, a gente podia fazer uma viagem que a gente nunca fez, vamos aproveitar e vamos para a praia, vamos para tal lugar. Ele especificou uma ideia mirabolante. Especificou a praia que queria ir, ele falou assim, que praia o quê, mulher? Acha? Vou para a praia, vou gastar o dinheiro, nada, que isso? Não, não tem nada de praia não, tal. E a mulher ficou chateada, triste, né? Porque seria a oportunidade de ir, né? Vamos, a gente nunca teve esse dinheiro e tal. Não era muita coisa, não. Acho que dava algo em torno de 40 mil reais, uma coisa assim, né? 30, 40 mil reais, eu não lembro agora o valor. Mas não era... É dinheiro, mas não é dinheiro. Tipo, não dá para comprar uma casa, né? Mas dá para ir para a praia, fazer a viagem dos sonhos lá, não sei para onde. Não era nem para fora do país. E esse homem me pega, não vai para a praia, não atende o desejo da mulher, mas vai jogar. O pessoal já está tenso, já está imaginando qual foi a história já. Né? Aí você fica segurando lá e o homem foi jogar, não me perde numa noite todo o valor que ele recebeu de herança. E aí depois, claro, perdeu a mulher também. Né? Mulher não aguentou aquela. Meu Deus. Né? Que, ou seja, se tivesse gastado na praia ainda, que ele falou que era desperdício, que não podia... Pelo menos algum sonho teria realizado, né? Não teria realizado só o sonho lá de quem você falou, que é holandês lá, como é que é? O inglês, vai para Inglaterra, vai para essas ilhas aí de paraíso fiscal, né? Ilha Caimã, Malta, vai tudo para esses lugares, esses negócios de dinheiro de aposta. Né? Nem fica no Brasil para falar, não, igual a Mega Sena, né?
que uma parte da Caixa aposta Econômica Federal. vai para educação, essas coisas. Não, vai 100% para fora. Eu não sei nem se regularizaram isso e tá pagando imposto, pelo menos, mas mesmo assim, né? Imposto não fica pro povo, né? Imposto vai para comprar voto aí, né? Ah, sim, acho que... Eu não sei como é que é aqui, né? Porque tinha alguma coisa aí, um projeto para regular as bets e tal, mas eu acho que não saiu nada, não. Ah, não, isso aí tem um lobby ainda. Como é que elas existem, né? Uhum. Tudo que existe tem que ter alguém na política que fez aquilo. Mas é o que você está falando, Anderson. Se a gente não pode ficar contando com o pai, não. Vai ficar, o brasileiro está sempre buscando um pai. Né? O nosso pai tem que ser o Senhor Jesus, tem que ser Deus, tem que ser guiado pelo Espírito Santo, ser guiado pela palavra, pela Bíblia, né? Pela verdade, pela consistência, por plantar a semente certa, pelos valores. Convicção, que a gente acabava de falar agora. Coisa certa. Se você tem convicção, o teu legado ele está totalmente alinhado e ele vai ficar a marca da tua convicção. O homem que passou para os filhos, como alguns de nós teve isso, a convicção da promiscuidade, que era uma marca masculina, a convicção da violência, que era uma marca masculina, a convicção como é que fala aquela palavra que está envolvido? É bebida, é cigarro, aqueles ambientes, né? Aqueles ambientes que teve uma época, né? A gente fala, por exemplo, da década que a gente nasceu, que é a década de 80, que tinha aqueles homens, né, mais aparentemente másculos e com atitudes, o jeito de falar, a maneira mais, né, agressiva, né? Saía testosterona daquelas televisões de tubo, né? Quando passava filmes de pancadaria, de guerra, né? De homens que resolviam. Na época era assim. O homem resolvia, o homem não era piada nos filmes, né? Quem mostrou que chegou aqui chutando a mesa. Aí o que acontece? Isso se confunde às vezes, e se confundiu, porque por exemplo, igual quando o cidadão, né, que falou aqui da caneca, que fala algumas coisas ali. A gente não está incitando e não está vangloriando a violência, mas a atitude. Né? A Bíblia fala do valente. A gente vê na Bíblia, na palavra, homens, como ainda a Bíblia falava hoje numa oração do Caleb. O que é força na vida de uma pessoa? Força é um homem ter uma promessa e ele aguentar 45 anos não vendo aquilo. Exatamente. Não vivendo aquilo no dia a dia dele. Passando longe daquilo, mas 45 anos ele manter aquilo dentro dele e não sair daquilo que era o caminho para aquela direção. Isso é força. E depois, quando esse homem entra naquele lugar, convicção. Isso é convicção. Aquele homem com 85 anos... E ainda com a esperança de ter a terrinha dele lá, né? E fala canto assim, dele, né? A chacrinha dele lá. Não dilui para mim não, para tomar o meu cálice não. Não vem, como se diz, uma planície. Não vem me dar uma planície não, me dá Orlando não, né? Não quero Orlando não, Orlando aqui não tem subida, né? É São Paulo, né? Aqui morro, eu quero morro mesmo. Eu quero um lugar tipo Rio de Janeiro ali, né? Que é só morro, né? Óbvio, a gente tá falando da terra prometida, né? A gente tá falando da terra prometida. Quer dizer, Deus me deu e aquele lugar montanhoso, íngreme, difícil e que eu sei que mora um gigante, lá, né? que mora um cara encrenqueiro, que mora um cara muito maior que eu. Peraí, olha o que é convicção. Deus me trouxe até aqui vivo, com o mesmo vigor, a mesma força. Ele não vai me dar condições de vencer o que tiver nessa terra? Isso é incrível. Porque aquela história, eu crio em algo, Deus me colocou num lugar, não vai fazer a diferença nesse lugar. É igual José, Deus me trouxe para o Egito, para eu ser mais um aqui. Deus me mandou para o Egito, para a potência do mundo, para eu ser um número aqui, 1.200.000 e não sei quantos mil, não sei quantos, o fulano escravo de tal. Não. Se eu estou dentro do meu propósito, eu faço a diferença. Aí a gente volta num contemporâneo, né? O Billy Graham, estou dentro do meu propósito. Eu não preciso ser presidente, eu vou fazer a diferença na vida desses presidentes aí. Não, eu não preciso ter isso e aquilo. Eu só preciso saber que Deus está comigo.
E isso daí, essa narrativa, na verdade, de misturar masculinidade com opressão, agressão, tudo isso é intencional, Com ignorância, né? É Com intencional ignorância. para descredibilizar, né? Porque é exatamente o que você está falando. É igual quando a pessoa vai fazer uma arte marcial. Todas as artes marciais, talvez menos o Krav Maga, né? O Krav Maga é para atacar mesmo, né? Mas a maioria das artes marciais, vamos lá Mesmo? num dos mais Sério famosos. isso? É o israelense lá, né? Você vê como é que é, eles não são de ataque, eles são de defesa. Você vê que contradição? Não, mas a luta ali é violenta. Mas ela você sabe que é uma arte marcial totalmente, Misturada. mas ela é israelense, ela foi É desenvolvida, israelense, mas eles não atacam, eles se defendem, né? então, Você vai vê como atacar um soldado que sabe Krav Maga, isso é só uma vez. Mas toda luta, toda arte marcial, por exemplo, vamos no jiu-jitsu. Teve na época lá dos anos 90, né, que eram os pit boys, né? Era o pitbull com o jiu-jitsu. Aquilo foi para desvirtuar o propósito, porque toda arte marcial é feita para você justamente aprender a controlar o seu impulso. Então inclusive, você não vai usar. disciplina é a base, É né, a base arte de marcial. tudo. Então É a todas as disciplina. lutas é assim. Seja judô, seja karatê, seja kung fu. Todas elas te ensinam a se controlar. Tanto que pessoas que, por exemplo, soldado tem um preparo diferente. Se ele ataca alguém, ou se um cara que faz jiu-jitsu, ou se um cara que é professor, né? Por exemplo, antigamente que a gente gostava eu pelo menos gostava, né? O Steven Seagal, né? Que é esqueci qual que é o nome da luta que ele tem lá. Kung Fu, né? Não era Kung Fu, era outra. Taekwondo? Não, também não. Então, Ele se ele Hapkido, ataca não. uma pessoa, não. Acha aí, John, qual que é a luta do Steven Seagal? Se essa pessoa ela ataca uma pessoa normal, se ela agride, se ela não só se defende, a punição dela é muito pior. Por exemplo, se um soldado ataca um civil, né, se um policial ataca um civil, a punição dele é pior, porque ele tem condições de machucar, ele tem condições de matar uma pessoa, porque ele tem treinamento para aquilo. Mas por que ele não faz? Porque ele sabe o que ele é capaz de fazer. Então, o que a gente sempre fala, né? É aquele homem que ele sabe o seu lugar, ele tem a sua convicção, então ele sabe o seu lugar, ele sabe o seu papel, como o Anderson tocou agora no Caleb. Um homem que teve a convicção de 45 anos depois, ele ainda está com aquela mesma esperança, aquela mesma energia. Então é exatamente isso. Permita-me acrescentar. Eu acho que é. O Murilo acabou de falar agora é um versículo que a gente pregou a semana passada. A bispa pregou, né? Os mansos herdarão a terra. Que é o cara que tem um controle. O manso é o que tudo tem que domínio ele tem, próprio. Usa do jeito certo. O manso é o que tem domínio próprio. Olha só. Aqui acho que a Cainelli, a Priscila é o nome dela. Ela falou que ela viu uma pessoa aqui, ó, que perdeu. Acabou, eu perdi aqui. Aqui não, desculpa, Taqueiroz. Ele falou que conheceu uma pessoa aqui que abandonou os filhos, a esposa, por causa de aposta. Esse é o infelizmente. Olha lá, o da Nisleide aqui, ó. Meu marido fez o karatê e tem um juramento que é feito quando começa. Ou seja, no primeiro dia ele já faz um juramento que ele só vai usar aquilo para se defender, para o correto, né? Para ter disciplina, domínio próprio, Aikido. Inclusive as escolas, né? As escolas de respeito, as certas, elas punem, né? Uma pessoa que ela ele é expulso. Ele é expulso. Eles não aceitam, porque vai... É suja, né? Contamina, né, o grupo. Vai prejudicar o grupo. Todo mundo vai ser tratado daquele jeito, né? Então teve aquela fase lá nos anos 90 que saía os meninos lá, principalmente no Rio de Janeiro aconteceu bastante, né? Os meninos saíam para bater nos outros. E batia, né? Porque usava toda a potência deles ali, as técnicas, né? Para se tornar o machão da história. Mas aí, quantos que não morreram? Porque ninguém é a prova de balas, né? Não. Tem até uma história. Tem até uma história que meu pai conta, que ele tinha um primo que ele era enorme, fortão assim e tal. E ele humilhava. Era o Hulk de Santa Fé. Ele era um Hulk de Santa Fé, só que loirão. Alemãozão. Só que ele humilhava, né? Tinha um baixinho lá que humilhava. Aí chegou um dia que aquele baixinho não aguentou, foi lá, pegou uma arma e matou.
E aí? Como se diz, deve ter tomado Era grande. quantos tapas, né? Quantos Então, petardos humilhação. ali, até o dia que o baixinho chegou, vai agora, vai. Vai lá, não é prova de bala, não é o Superman, né? Então, a pessoa vai brincando, vai arriscando, vai testando, a uma hora ela tem uma consequência. Então, isso que nós precisamos trazer para a nossa vida, né? Então, até que é importante isso. Você tem condições, tem um horário aí que você consegue se ajustar. Eu, por exemplo, eu gosto bastante, gostava, né? Hoje eu não consigo mais fazer, mas um dia talvez eu volte. Eu gostava bastante de fazer boxe. Então, tudo aquilo que envolve o homem aí numa atividade, primeiro, para a saúde dele, segundo, para estar exercitando essa resistência, essa resiliência, né, essa disciplina, tudo isso é importante. Às vezes o cara gosta de fazer jiu-jitsu, ou gosta de fazer boxe, ou gosta de fazer alguma coisa assim, igual você que está aí já tem já tem o início dos pôsteres, só falta agora a ação, né? Tem até um CrossFit aqui do lado da igreja, né? Não, que você eu já tava, se inscreveu. Eu tava falando, pessoal, aí, eu tô praticando esporte também, né? Ontem a Ana deitou ali no meu peito, aí a Ana falei, pessoal, no almoço hoje, né? Aí a Ana deitou e falou assim, nossa, seu peito tá mais firme, tá mais duro, né? Aí, né, você sabe que eu tô Fazendo praticando? flexões. Landscape. Tô praticando landscape. Tá cortando grama aqui. Grama, árvore, entendeu? Essas coisas assim. Eu falei, é por aí. Mas até falei, pessoal, de verdade, né? A gente... Você sabe que o homem não foi feito para ficar sentado, parado e sedentário, né? Eu via as imagens do pessoal daqui. Aqui tem muito homem, mulher também. Até falar para eles isso aqui. Falar para os homens, principalmente, mas para todos. Que aqui, como todo mundo usa... Aqui é fácil você ter carro, né? Fácil. Carro aqui é barato. Não estou dizendo carro bom, né? Carro é barato. A pessoa... E qualquer lugar que você vai aqui não tem bar, por exemplo. Sim. A quantidade de bar que tem no Brasil tem loja de carro aqui. É isso. É dealer. Eu acho que não pode também bar. Não pode beber em público, não pode né? Essas coisas bebida assim. aí. Então, assim, aqui, igual você ir no bar e comprar, por exemplo, uma bebida, uma cerveja, você vai num dealer ali, você dá teu passaporte e ali você dá alguma entrada, como se diz, né? Ele vai te dar uma parcela ali no tal do paga aqui depois, né? É assim, ó, também, ó, paga aqui que ele coloca um localizador no carro, o pessoal fala assim, né? Só contam metade da história, que o pessoal vai falar assim, é assim mesmo? É assim. Você compra o carro, ele vai te financiar assim, aqui, ó, no fio do bigode. Só que tem um localizador no carro. GPS. Isso, caso você não pague, ponto oculto. você pode estar no shopping, você pode ter ido no Você parque levar seu filho. Não acha mais. Você volta lá, alguém já levou ele porque você não pagou. É desse jeito. Eles confiam desse jeito, né? Confia com o GPS ali no carro. Mas é fácil. O que eu quero dizer? Ninguém anda a pé aqui. É raro você ver alguém andando a pé. Não é ninguém, mas é muito raro alguém andando de bicicleta e as pessoas indo aos lugares do dia a dia a pé. Por quê? Dois motivos. O sol é difícil. Né? Primeiro lugar, o sol. Não anda no sol de fácil. Não dá para andar porque o sol aqui... O que você não pegou de vitamina D em 20 anos em São Paulo, você já recuperou em 6 meses. 19. Né? É os 19 anos que eu não peguei, tanto que a cor da pele já é outra. Pretinho. Nossa, é outra cor. Eu tô igual o cavalo de índio, né? Duas cores, uma aqui e outra aqui, né? E aí... todo lugar você vai de carro aqui, então você desce do carro, vai na loja, desce do carro, vai no mercado, mas anda muito pouco, né? E a perna, ela é um membro enorme, mas tem muito músculo. Se exercita pouco esse músculo, ele vai ficando flácido. Você vai começando a ter aquelas dores, bacia, perna, coxa, coluna, né? Panturrilha, a sua coluna vai ficando mais, em vez de ela ficar... alongada, ela vai ficando sentado, mais né? Você vai acomodando, em cima, né? Ali, né? E tem aqueles nervozinhos. Então eu falei, você precisa exercitar. E tem coisas que hoje até a necessidade acaba ajudando também, né? Você se esforça, se estica, faz uma força, usa mais os membros, caminha mais. A gente precisa também desenvolver isso, porque senão, como tudo na vida, tem coisas na sua vida que tá ruim porque você não treina. Não faz nada, não tá usando, sua cabeça. É igual esses dias ali ainda, faz tal conta, tal. Eu tinha conta que eu fazia de cabeça. Ela me falou uma conta, eu falei... Já peguei o celular, falei, não.
Peguei já um papel e falei, não, vou voltar a verdade. fazer algumas contas ali, porque teu cérebro vai Verdade, ficando. eu pego ali para as meninas, aqui a matemática deles tem umas técnicas assim que te deixa mais preguiçoso, impressionante. Eu achei curioso. Nossa, Ana, que técnica interessante. Os quadradinhos, né? É uns quadradinhos que te ajuda, facilita, né? Nossa, mas é Mas- um monte de desenho, né? Tem Você vira um monte coisa. de rabisco lá. Mas aí você vai treinando ali, você vai recuperando muita coisa, né? Eu que nunca, meu forte foi matemática, é bom, você vai treinando. Então, exatamente isso. Quando você fica Igual a muito memória. tempo... Eu memorizei todos os telefones de todos nós internos aqui, eu tenho na minha cabeça, porque senão... Eu lembro que tinha época que eu tinha uns 50 números de celular na minha cabeça de todos os líderes das igrejas eu nossas, já não, da igreja. não faço mais isso, não. Então peguei e falei, não é muito hoje, né? Mas eu tenho uns 10 números aqui na minha cabeça que eu falei, não, eu preciso, porque uma hora você tá num lugar aí, ó, e você não memoriza nada, Verdade. né? Se acabar a Endereço. bateria, nem para pedir emprestado para ligar, vai ligar para quem? Como? Aqui não tem WhatsApp, o Então. povo aqui não usa. Então você precisa forçar algumas coisas, né? É igual a gente conversava hoje também sobre inteligência artificial. Usa Puxa vida, o né? mínimo que você puder, assim, Nossa, sabe? próxima geração, meu pai amado. Vai dar QI, eu acho que 70, né? Ou menos. Qual que é a média? Não sei, mas é mais de 100, eu acho que é. 70 média? é baixo, eu acho que sim. É. Vai, Jotas, procura na inteligência artificial qual que é a média. Nossa, meu Deus. Qual que é a média do QI? Que tem, provavelmente está diminuindo, né, antes. Ah, sim. Dos anos 90 para 2000, 2010, com certeza. O povo não lê, não tem faz diminuído, trabalho, não tem que fazer pesquisa, né? Não conserta as coisas eu ainda mais. peguei o remanescente da biblioteca. Eu ainda ia na biblioteca e pegava livro lá. Eu também. Já aqui na época das meninas no Brasil, eu não lembro, assim, é raríssimo, acho que até a biblioteca ali da escola delas, acho que eles tinham te parado para reformar, não sei se você lembra dessa história, para reformar alguma coisa lá, então eles quase não pegavam. Aqui eles já incentivam pegar mais livro. Sim. Isso daqui eu já percebi. Eles Mas a têm maioria, feiras, né, tanto de que livro, no Brasil não tem existe feira de livro praticamente, aqui. né? Não existe mais livraria, raríssimo, raríssimo. Tem Olha umas lá. duas ali em São Paulo enormes, Olha lá, né? assim, memória, assim, o QI bom é na média de 70, ou tava isso então deve ser menos ainda, né? Porque não era assim, não. Acho que tá diminuindo. E aí, John, o chat GPT não contou ainda para você? Eu acho que já bateu a cota já hoje. Então, ó, o brasileiro entre 83 e 87, aí. Ó o Isaac Stone. Então, eu acredito assim... Por que, Isaac, você está querendo dizer que é menos do que algum? Quanto que é o... Só por curiosidade, só. O americano é quanto? E isso tende a diminuir, porque o que a gente vê direto aqui que a gente está falando? As pessoas não cuidam da mente. Não estuda, não lê, não faz nada, não cuida do corpo. Não suporta não a treina, disciplina. não aguenta a disciplina. Você vê que os filmes que passam de quem era Renatinha treinado tá ali, mandando ó, aqui, ó, exaustão, 83. aprender alguma coisa, já reparou? São filmes tudo já de antes de 2000. Você não vê um filme falando de alguém que foi treinado a aprender alguma coisa depois de 2000. Você vê esses filmes. Esses dias eles falaram pra mim de um filme de um maestro aí, esqueci o nome, do cara... Como é que era o cara lá que treinou bateria lá, Jonas? Ah, bacana aquele filme, hein? Eu não assisti ainda, mas eu quero assistir. Bacana, é bom. Mostra essa luta, essa cara, determinação. Né? O homem é bravo. O cara na excelência ali... O professor lá não perdoava nada, não. É esse tipo de gente aí, igual tinha antigamente, né? Aqueles... Igual Ele não deu opção, né, do cara não ser bom, né? Treinador olímpico. Às vezes nos Estados Unidos, às vezes no Brasil. Eu lembro que no Brasil tinha treinador de atleta olímpico que veio do leste europeu. Que é aquela cultura deles rígida, né? Lembra daqueles filmes? Quando era a União Soviética, que os caras erravam, levanta, faz de novo, sabe? Mas aquelas coisas. Que agora eu vi o que no cantinho do olho ali. Estados Unidos, cadê? Nossa, 97, Brasil 80. Pois é, imagina de um Japão, de uma Alemanha, então, né? E é exatamente por quê? Porque a pessoa não lê, não estuda, não treina, não faz nada, vive na rede social, está ganhando peso, não tem sonho, gasta o dinheiro que tem no site de apostas. A gente não pode aceitar isso não, pessoal. E os vídeos que vê é tudo na base de IA também, né? E aí ainda ficar assistindo um vídeo que é tudo feito com inteligência artificial. Então a gente não pode aceitar esse padrão, pessoal. Nós somos o povo que
que precisa fazer a diferença. E falando em QI aqui, ó, lembrando que há 2 semanas a gente pregou que o homem de maior QI na atualidade é um homem que lê a Bíblia. O James está falando que tem estagiário, porque estagiário você sabe, né? Eu já fui estagiário um período, estagiário não é considerado gente, né? Ele não tem direitos, ele só tem deveres. O James está falando que tem estagiário que não consegue fazer as coisas nem com inteligência artificial. Poxa vida, hein? Não sabe nem manobrar inteligência artificial. Mas você sabe que até para pesquisar você tem que ter um mínimo, né, de preparo, Você tem né? que dar parâmetro. Eu falei isso Né? hoje para eles. Você não dá parâmetro, você não sabe. Daqui uns dias vai ter inteligência para inteligência artificial. Você quer Isso que aí. tenha telepatia artificial? Você tem que dar o parâmetro Osmose, pro computador dar um negócio, né? verdade. Se não souber Tudo começa na pesquisar, mente. Exatamente. Então, a gente precisa fazer a diferença, né? Precisa ler, precisa estudar, precisa ser... você precisa ser uma pessoa que consegue ali, às vezes você não teve a oportunidade de estudar em boas escolas, fazer uma faculdade, às vezes teve situações assim, mas o que a gente puder agregar à vida dos filhos, né? Porque a gente sempre pode aprender alguma coisa, né? Sempre ensinar alguma coisa. Às vezes você não sabe uma matemática, você não sabe um inglês, por exemplo, mas você está lá ensinando, ó, meu filho, ó, bota os valores, meu filho, ó, excelência, meu filho, ó, faça isso, ó, meu filho, ó, termina o que você começa, meu filho, ó, cuida bem da sua saúde, ó, cuida bem da sua vida, ó, vai ler, ó, papai não teve uma boa escola como você pode estudar, ó, mas vai ler, vai fazer diferente, e é isso que a gente vai estimulando, né? Você estimula a outra, às vezes você não teve aquela condição, mas você tem consciência do que é importante. Né? Esses dias eu ouvi uma história de alguém que eu não lembro agora quem é que foi, mas que o pai não sabia ler nem escrever, mas que conseguiu, assim, fez de tudo para pagar, não sabia ler e escrever, e fez de tudo para pagar a faculdade para o filho, porque falou, meu filho, ó, você vai ser melhor do que eu, e é exatamente isso. Não quero nem você igual, quero você muito melhor do que eu. Então esse tem que ser o nosso objetivo. Esse é o pensar grande que a gente fala desde o começo. É você pensar para futuras gerações. Porque a pessoa de visão, ela enxerga lá na frente. O que a gente sempre fala da visão de águia? A visão de águia, ela enxerga longe, longe, longe. Ela não tem aquela visão curtinha. É visão longa. Então esse tem que ser o nosso Imagina o entendimento. foco, né? Para enxergar tão longe e não se dispersar com as coisas que estão ali, né? Tanto que você, quando olha para a cara de uma águia, você vê nitidamente a imagem do foco, né? Você vê com uma cara séria, assim, Primeiro olhando que ela olha de fixo, frente, né? Olha de O frente. olhar dela é caçador, né? Sempre olha para frontal, né? Não é igual uma galinha que olha para os lados, né? Exatamente. Porque o olho da galinha é para fora, né? Para os lados. É isso. Fugir. E o caçador é para focar, para mirar mesmo, né? É isso aqui que eu não só vi quem colocou ali, uma coisa, eu faço isso aqui. Como não conheço nada, eu geralmente quando eu vou para um lugar aqui que eu uso GPS, até já falei aqui para alguns deles, eu vou com GPS, mas eu volto com ele desligado. Para quê? Para tentar aprender. Né? Você vai falar, mas você nunca errou? Várias vezes eu errei. Até hoje eu erro caminhos. Mas é assim que eu estou aprendendo, por exemplo. Já me situei aqui, você tem muito. Uma coisa aqui que é óbvia, né? Mas devia ter em todo lugar do mundo, é que aqui eles usam muito a nomenclatura das coordenadas geográficas. Você vai se situando, né? Aqui tem muito desse negócio, o que é leste, o que é oeste, o que é norte, o que é sul. Isso te ajuda também. Quando você vai aprendendo, você até vai no GPS, né? E já vai olhando, opa, eu vim no S. A direção que eu vim é o S. Né? Quando eu voltar, eu vou ter que vir na direção no norte. Então, a mesma coisa, eu vou no oeste. Tem que voltar agora no leste. E você tem que ver a entrada, guardar número, né? Por exemplo, eu tenho muito isso aqui. Né? Eu quando pego rodovia, principalmente uma aqui, que é aquela que corta quase todos os nossos caminhos, quase todos eles passam por ela, né? Que é a Turnpike. Eu já tenho as saídas que eu vou para cada lugar, eu tenho na minha cabeça. Porque se eu sei sair, eu já estou próximo do meu destino, né? Como se diz, já o bolso doeu, o pedágio já foi pago, depois você está perto ali, né? Ficar dependendo de GPS realmente, alguém colocou isso, não é só aqui não, qualquer lugar. Você vai viajar, né? Você vai passar uma semana, é uma coisa. Mas você vai viver num lugar, você chegou numa cidade, você precisa entender.
né? Como é que funciona, centro, Isso. rodovias. Senão você fica dependendo da tecnologia. É. Né? E teve uma história, eu não sei se isso é mito, se é verdade, né? Eu não sei nem se é desse jeito, eu nem sabia, né? Nisso me faltou interesse na vida, o mais interessante é o mais interessado. Eu não sabia que GPS tem dono, a tecnologia, né? Eu achei que era um negócio que alguém disse dono, né? que sanções poderiam chegar num nível de ser desligado o GPS do Brasil. Estou falando aqui antes que alguém fale, nossa, eu ouvi falar, eu não sei como é que funciona. Mas você já imaginou, se corta? Então, mas acho que O não povo é que é tão dependente simples assim? né? Acho que não é tão simples. Tem vários sei. satélites, né, que vai lavando, né? Faz uma sombra, né, de sinal. Então você não tem como você desligar Uma malha, né? Uma cobertura. Desligar né? Entendeu? Não é assim. Mas alguma coisa deve dar para fazer, né? Tecnologia O você vai controle, o mexendo. proprietário deve ter algum controle que os outros que são os dependentes não devem ter, né? Aquela história de meio que cancelar uma área, né? Não entendo também. O James é das antigas, ele usa o Guia das Ruas. Imagina aquele mapa. Ele usou, já usei também, Mapograph. Usei o guia. Eu usava lá em São Paulo. Né, aquele que você tinha que lembrar qual é a página que você saiu para você ir na outra ali, ó. Olha, é uma perda, de verdade. As nossas crianças, a gente precisa resgatar, ensinar, forçar, forjar, né? Porque daqui a pouco algumas coisas não vão existir. Pelo menos a base a gente precisa dar para eles, né? Coisas manuais, coordenação motora. É verdade. O quanto mais você... não é inevitável o uso do celular na vida de um adolescente. Mas o quanto você puder evitar uma criança usar o celular permanentemente, assim, vai até o limite. É claro, de vez em quando você dá, né, uma pesquisa, uma coisa ali, fazer uma ligação para algum parente ou ente querido, né? Às vezes aquele momento que já cumpriu com as obrigações, se entrega, mas o quanto você puder, por exemplo, na classe da Linda, que tem 10 anos, já tem crianças que têm um celular dela. Ou seja, aquela criança, ela tem um mundo na mão dela. É um perigo. É um mundo na mão dela, um mundo novo. E um mundo que pode ser muito bom, geralmente não é o que acontece com criança, e pode ser terrível também. Se adulto não tem maturidade para lidar com isso, imagina uma criança que não está formado ainda, nada ainda na mente dela, aquele domínio próprio, autocontrole, né? Ele vai entrando e tem pai que acha que não, se eu botar aquele monte de aplicativo restrito, ele não vai ver nada. Não é assim. Criança dá um jeito. Maria já me falou do menino lá que deve ter um monte de aplicativo segurando tudo lá, que ele via vídeo de massagem. Se ele conseguia ver vídeo de massagem, ele conseguia achar outras coisas, fotos que não era pornográfica, mas que já vai para a erotização, né, da criança. Então, isso daí é uma porta, uma porta que não se fecha mais. Ixi, já era. Já era, porque você vai, já vi bastante de biquíni, agora ele vai procurar sem biquíni, e aí vai afundando nisso. Aí não tem limite, aí né? é como a gente fala aqui, né? O cérebro derrete, né? O cara que tiver 15 anos, isso daí não presta para mais nada, não vai estudar, não vai ter família, tá totalmente perdido já nesse mundo, que é um vício de pior que cocaína mesmo, né? Estudado mesmo. A bispa chama de a pandemia deste tempo, né? A pornografia é a pandemia deste tempo. E fala com sabedoria, é verdade. É uma coisa que do garoto, adolescente, solteiro, até o casado, é uma maldição. É um negócio que entra, enraiza, enfraquece, adoenta, acaba com a pessoa, né? Tira a autoridade espiritual, abre portas, brechas, e todo o programa a gente cita, né? E infelizmente sempre tem alguém ainda que se entrega a isso. Igual a gente falou, apostas, né? Os excessos. Nós estamos num tempo, a bispa falou isso na quarta, falou ontem na verdade, né? Falou ontem no culto, que a gente precisa se habituar à presença de Deus. Esse tem que ser um vício. Praticar a presença Praticar a presença de Deus. Então, eu quero a presença. Onde tem a presença de Deus agora? Vai ter um culto daqui a pouco, daqui meia hora. Eu tô na igreja. Eu tô cansado, não, mas eu preciso da presença de Deus. Isso.
Tem um programa passando ao vivo agora, tá falando. Deixa eu ligar. Opa, deixa eu botar aqui. vou assistir. Isso. Tem o programa Mudança de Vida que eu posso acessar já começando no dia 00:15. Tem um culto 7 da manhã. Tem um trabalho, tem um culto às 9, tem um culto às 15. Opa, não, eu quero a presença de Deus. O que for diferente, que destona disso, que contrasta, não é para mim, eu quero distância. Eu quero quanto mais, fugir da aparência do infelizmente, mal. né, Anderson? Infelizmente, quanto mais facilidade, mais as pessoas buscam esse ócio, né? A gente lembra antigamente, ó, não tinha internet, então a pessoa se obrigava, eu vou para a presença de Deus, eu vou buscar a Deus. Ou como aqueles vídeos que a gente viu da pessoa andando 2, 3 horas numa estrada de terra para chegar na igreja. Por quê? Porque é difícil, porque valia a pena, é valorizado. Por que o ouro é caro? Porque é difícil de achar, né? Não é pedregulho, não é qualquer coisa. Então, Ninguém a joga presença fora, de Deus vai ficando muito prática, muito fácil, assim, não a presença, né? O acesso, né? Todo mundo tem acesso a um celular. A gente não está mais no tempo daquela dificuldade. Não, a internet é banda larga, é rápido, tal, é fibra, é satélite, é tudo ligeiro. Então vai ficando banal. Então ninguém joga ouro fora, ninguém joga diamante fora, porque sabe que é caro. Por que é caro? Porque é difícil de encontrar, né? Mas cascalho, basalto, essas coisas, você nem pega, você nem faz nada, porque tem em qualquer lugar. E é a mesma coisa, às vezes a gente tem acesso a tanta coisa aqui, ó, a palavra, aos cultos. Olha o nosso ministério, né? Tem material todo dia, o dia inteiro, se você quiser. E aí fica banal. Fica Um dia comum, como hoje, tem né? 4:30, tem às 6, depois tem às 8, depois tem às 2, depois tem às 6:30. Aliás, tem agora às 5, depois tem às 6:30. No caso, estou falando do horário daqui. Se for o Brasil, 5:30, 7, 9, 15, 18, 19:30 e depois ainda tem a transmissão da intercessão para quem estiver acompanhando ali. É o dia inteiro mesmo. Para segunda-feira ninguém dá desculpa. E tem gente que é bonito de ver, né, Anderson? Tem gente que você abre qualquer... Começou às 5:30, tá só quando terminar. Tá lá, a pessoa tá lá, né? E isso é interesse, é o que a gente falou, o mais interessante é o mais interessado. Então, vamos nos interessar por aquilo que realmente é interessante, né? Então, meus queridos, nós estamos aqui finalizando mais uma Hora dos Valentes, né? Foi um prazer estar aqui mais uma vez e sempre lembre disso, né? Toda segunda-feira, nesse horário, mande para os seus familiares, para os seus grupos, para os seus amigos, né? E vamos ajudar aí que a palavra, né, que a mensagem alcance ainda mais pessoas. E é claro, né, você é esse canal, você é esse ID, né? Você na sua casa, na sua família, no seu trabalho, você é esse canal de mudança. Então, vamos fazer cada um a parte que nos cabe, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, viu? Até semana que vem. Amanhã esse programa vai ser postado no meu canal, no mesmo horário, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e todos os dias estamos aqui às 7 da manhã também, né? Acompanhe os cultos, você que está aí e tem a oportunidade, né? A gente sabe que tem muitos homens aí que trabalham, então todos os dias a gente tem transmissão. Na quarta-feira a gente começa às 7, vai até o meio-dia, com transmissão aqui ao para vivo. Os homens. Exatamente, só para os homens. Mulher assistir também, não tem problema. Mas assim, já começa o dia, já coloca na cabeça, né? Às vezes a gente até não fala dos trabalhos transmitidos, às vezes você está acostumado aqui com a tarde, falar, não consigo, tá à noite, no culto, tal. Tem um culto às 7, né? Tem um programa da Bispo que entra 00:15. Tem tantos trabalhos, né? A gente acabou de ter a semana passada, agora, sábado, o trabalho dos valentes, que é um trabalho só para os homens, um trabalho de acréscimo, né? Que se acrescenta à sua vida. Participe de cada um deles. Eu não deixo passar que daqui a pouco... Já pensou Jesus voltar hoje? E alguns ficarem, começar a rebobinar a fita e pensar, meu Deus, hein? Eu tive tanta oportunidade, tanta oportunidade. Não deixa passar. Enfim, uma boa noite a todos. Um abraço. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.